Olá, pessoal. Estamos iniciando a Semana Santa. Durante a Semana Santa, os cristãos recordam os últimos dias, os últimos passos de Jesus Cristo sobre a face da terra. O Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, o Salvador, o Messias do gênero humano. No domingo, chamado Domingo de Ramos, é o dia em que Jesus triunfalmente entra em Jerusalém, montado num potro, num jumento, filho de uma jumentinha. Ele é aclamado pelo povo como o filho de Davi, ou seja, o grande e esperado Messias de Israel. E o povo sacode em suas mãos ramos de oliveira. Por isso, este domingo ficou conhecido como o Domingo de Ramos. Segunda-feira e terça-feira, Jesus sobe sempre ao templo para pregar, para ensinar durante o dia e se hospeda. Ele, ao cair da tarde, começo da noite, ele se desloca com os seus discípulos para a aldeia de Betânia, próxima de Jerusalém, e lá fica hospedado na casa de três grandes amigos de Jesus: Lázaro, Marta e Maria, irmãos, três irmãos. E esses irmãos são amigos de Nosso Senhor. E Jesus, sempre que vai a Jerusalém, se hospeda na aldeia de Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Então, à noite, ele passa a noite, pernoita na casa dos amigos, na aldeia de Betânia. Lázaro, Marta e Maria. Isso na segunda, na terça. Na quarta-feira da Semana Santa, se recorda o fato histórico da traição de Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos escolhidos por ele, por Jesus, o trai. Procura as autoridades judaicas e se oferece para entregar nosso Senhor Jesus Cristo e recebe em troca 30 moedas, pelo preço de um vil escravo. 30 moedas. Judas entrega Jesus às autoridades judaicas. Esse fato é lembrado na quarta-feira da Semana Santa. Por isso, a quarta-feira santa é conhecida como a quarta-feira de trevas. As trevas da escuridão do pecado, da escuridão da traição, a escuridão da morte. Por isso, quarta-feira de trevas, se relembra a traição do apóstolo Judas Iscariotes. Quinta-feira Santa. Na quinta-feira, Jesus celebra com os seus apóstolos a ceia pascal. É a Páscoa da antiga aliança, a Páscoa judaica. Jesus era um judeu piedoso, cumpridor da lei de Moisés. Por isso, ele se reúne com os seus 12 apóstolos e celebra a ceia pascal com eles. Come a Páscoa com os apóstolos. Antes, porém, há um gesto muito significativo de Jesus. Ele se abaixa para lavar os pés dos apóstolos. É o momento do lava-pés, onde Jesus demonstra a sua humildade, o poder como serviço. Ele veio para servir e não para ser servido. Terminada a ceia, Jesus se recolhe com os seus discípulos no Horto das Oliveiras. Ele vai pernoitar lá. E lá ele faz a grande oração ao Pai. Se possível, Pai, afasta de mim este cálice. Que cálice? O cálice do sofrimento, o cálice da tortura, o cálice da dor, o cálice da morte. Porém, ele diz: mas que não seja feita, Pai, a minha vontade, mas a sua vontade se cumpra sobre mim. Portanto, Jesus é fiel ao projeto de Deus Pai, é fiel
ao reino de Deus, obediente até a morte, e morte cruel, pregado na cruz. Então, neste momento, é o momento em que ele, em profunda angústia, uma angústia tão profunda, que ele chega a suar gotículas de sangue lá no Horto das Oliveiras. E é neste momento em que Judas Iscariotes chega com as tropas enviadas pelos sumos sacerdotes do templo para prendê-lo. E Judas apresenta Nosso Senhor aos seus algozes, beijando-o na face. A traição através de um beijo, o famoso beijo de Judas, o beijo da traição, o beijo do traidor. E Jesus, então, é manietado, é amarrado e levado prisioneiro para o julgamento na casa dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E nesse simulacro de julgamento, de madrugada, que era proibido por lei, então é nesse simulacro de julgamento, de tribunal, na casa dos sumos sacerdotes, e não no sinédrio, que Jesus é condenado, é apresentado como réu de morte. E daí ele passa as mãos do poder que poderia matá-lo, o poder do Império Romano, ali representado pelo procurador romano na Judéia, Pôncio Pilatos. Então ele é entregue a Pilatos. Do tribunal de Pilatos, ele ainda passa pelo palácio de Herodes Antipas, que tinha muita curiosidade em vê-lo, e como Herodes reinava na região onde Jesus viveu, a Galileia, Jesus era de Nazaré, na Galileia, então, como tetrarca da Galileia, tinha jurisdição sobre Jesus. Por isso Pilatos encaminha Jesus a Herodes. Mas Herodes não conseguiu o seu intento. Ele queria que Jesus manifestasse poder, queria ver Jesus fazer algum tipo de milagre. E Jesus não deu a mínima para Herodes. Herodes devolve Jesus a Pilatos, que o interroga, o julga e o condena, depois de flagelá-lo, depois de um terrível flagelo, uma tortura com flagelo. Flagelo era uma espécie de chicote com tiras de couro, e nas pontas dessas tiras de couro estavam amarradas ou pedaços de ossos ou pedaços de chumbo para rasgar a pele, o couro de quem apanhasse com ele. Então Jesus foi flagelado, ou seja, se submeteu à tortura do flagelo. E depois disso foi crucificado no Monte Calvário, no Gólgota, e faleceu, entregou o espírito precisamente às 3 horas da tarde da Sexta-feira Santa. É o mistério da morte de Jesus depois do seu sofrimento, da sua paixão. É o que os cristãos recordam na Sexta-feira Santa, por isso chamada Sexta-feira da Paixão. Finalmente, no Sábado Santo, nós cantamos a grande alegria da ressurreição. Na vigília pascal, na grande vigília, a maior de todas as vigílias celebradas pelos cristãos, se canta o Aleluia. Aleluia significa alegria, a grande alegria do povo cristão pela ressurreição do Senhor. Cristo vive, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. É o Cristo redivivo, o Cristo ressuscitado, levantado, ressurgido dos mortos, do túmulo, para, vencendo a morte, nos garantir o definitivo acesso à glória do céu. É a celebração da Páscoa, a passagem da morte à vida. Para nós,
da vida de pecado, o pecado que gera morte, para a nova vida, como novas criaturas renascidas pela água do batismo e novos homens e novas mulheres, criatura nova em Cristo ressuscitado. É a celebração da vigília pascal, sábado santo, chamado sábado de aleluia, porque se canta o aleluia, se canta a alegria da ressurreição do Senhor. Está aí, portanto, a Semana Santa explicada dia a dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que divulguem este canal para seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, a fim de que mais pessoas conheçam a história da nossa salvação na Semana Santa, a semana da Páscoa cristã do Senhor Jesus.